Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da NFL e da MLB. Retornando com o projeto iniciado algumas semanas atrás, que é o projeto de Redraft, projeto proposto pelo Matheus, que revisita os drafts. A gente começou no draft de 2018, isso, né? 2018. E agora a gente tá indo aí pra trás, dar uma estudada nos drafts, até legal. Tava conversando com ele hoje sobre... Às vezes é um draft que tem alguns jogadores mais desconhecidos, mas que é bom porque faz com que você entre a fundo nos drafts e até descubra algumas histórias, alguns jogadores que acabaram não dando certo e que tinham alguma expectativa. E aí a gente tá fazendo então esse redraft e vendo quais seriam as mudanças baseado no que o jogador já produziu e que a gente já sabe na NBA. Certo, Matheus? É isso? É isso aí, salve, salve galera, beleza? Draft aí bem importante, 2015, já tem 4 All-Stars e só deu 4 anos deu 4 temporadas só depois desse draft, então mostra o talento dessa classe. O Matheus tava até falando antes pra mim que ele tava esperando mais desse draft, né? Que acho que ele tava empolgado com esse top 5. E aí, depois do top 5, ele começou a sentir uma dificuldade aí pra achar bons jogadores. Mas não chega a ser igual ao de 2000, né? Que 2000 é bem... Que é um dos piores da história, bem, né? Que fez mal pra NBA, né? A gente tava, acho que ouvindo no podcast do Café Belgrado, que tá fazendo como se fosse um playoff entre as classes. E aí a classe 2000 é uma classe bem da fraca mesmo, né? Mas vamos lá, vamos então agora fazer a nossa viagem do tempo. Mais uma vez para Barclays Center em Brooklyn, pro dia 25 de junho. 25 de junho. Grande data aí. Grande data, aniversário do Matheus. Então, 25 de junho de 2015, lá vamos nós. Bem, então aí, chegando agora aqui nessa análise do redraft, a gente começa pela escolha número 1. Escolha essa que era a escolha do Minnesota Timberwolves, que naquela noite decidiu por Karl Anthony Towns, que era o jogador, acho que o grande jogador da classe, né, que chegou como esse grande jogador de Kentucky, e foi a escolha feita por Minnesota, não surpreendeu ninguém. E o que você faria no lugar deles? A nova escolha do Minnesota Timberwolves continuaria sendo o próprio Karl Anthony Towns. Para mim, ele ainda é o melhor jogador da classe, mesmo com algumas lesões aí nessas últimas temporadas. Ele já foi All-Star 2 vezes e também foi o Rookie of the Year da classe. Então acho que isso mostra um pouco do quão bom ele é. E na noite do draft tinha dúvida de se quem era o melhor pivô, se era o Karl Anthony Towns ou o Jahlil Okafor. E acho que a resposta veio logo na segunda temporada, já quando o Okafor já perdeu bastante minutos e depois hoje tá no banco do Pelicans, nem joga, quase nem joga nenhum jogo, e o Karl Anthony Towns é All-Star 2 vezes, então acho que o Minnesota acertou e continuaria com a mesma escolha. Um dos únicos acertos aí do Timberwolves nos últimos... Não, em todo o draft, né, desde o Kevin Garnett. Acho que esse foi o grande acerto do Minnesota Timberwolves. Tá aí, já levou uma cutucada, palavras fortes para o staff do Timberwolves, que só acertou com o Garnett e com o Karl Anthony Towns, é isso? É o resumo da história do tem draft. o Kevin Love também, Kevin Love. Foi bom. Então tá aí. Vamos então agora para a escolha número 2, a escolha que foi dos Los Angeles Lakers. Escolha por DeAngelo Russell, de Ohio State, que logo depois virou até moeda de troca, né? Ficou meio chateado, acabou saindo do time, mas é um jogador que ainda tem o nome aí entre uma boa classe da NBA.
virou agora depois do que ele fez no Nets, né? Mas vamos ver qual seria a escolha dos Lakers baseado no que aconteceu depois de tudo isso. Se você mantém ou troca D'Angelo Russell. A segunda escolha do draft de 2015 pra mim seria o Devin Booker. É um jogador muito bom, principalmente no ataque. Na segunda temporada dele já fez um jogo de 70 pontos no Madison Square Garden. Terceira maior marca da NBA. Ou era terceiro jogador passado de 70 pontos. Acho que o Wilt talvez tenha tido mais jogos. Provavelmente. 70, mas era o Wilt com o de 100, o Kobe 81 e o Devin Booker 70 e o Michael Jordan 69. Esse era o top 4 aí. E o Booker já tá na segunda temporada dele, já alcançou essa marca. Acho que só mostrou um pouco do que ele poderia ser e só vem melhorando a cada ano. Acho que 2020 é o melhor ano da carreira dele. Já foi All-Star, substituiu o Damian Lillard, que ficou fora por lesão. Muitos achavam que ele já deveria ter ido no lugar do Chris Paul, talvez, ou algum outro armador. Mas Booker tá voando essa temporada, média de 26 pontos por jogo, 4 rebotes e até 6 assistências. Às vezes ele joga até de armador pelo Suns, quando o Rubio tá lesionado. Ele teve bastante lesões esse ano e o Booker assumiu um pouco sumiu um pouco a bola do time, e quando ele não achava o chute, ele conseguia achar os seus companheiros, principalmente o Kelly Oubre e o DeAndre Ayton aí nessa temporada. Então tá aí, essa é uma mudança que até diria que não é óbvia, porque ainda é possível ver toda a qualidade que tem no D'Angelo Russell, né? Mas... e também um grande fator aí pro Lakers escolher o Devin Booker é que era o último ano do Kobe, né? Ia ser o último ano do Kobe com o primeiro ano do Devin Booker. E os dois são muito parecidos jogando, principalmente no ataque. O Booker parece que copiou o estilo de jogo do Kobe Bryant. E acho que seria uma passada de bastão aí do Kobe pro Booker. E o Lakers não teria que mudar muito o plano de jogo. Poderia continuar jogando através de um scorer como o Booker. Então você tá dizendo, então Kobe copiou um cara, certo? Kobe copiou o Michael. E aí o Booker foi lá e copiou o Kobe. O Booker parece ser o mesmo estilo, né? Bem parecido com o Kobe. A gente acabou até de assistir, né, o episódio 5 do The Last Dance, e fala muito sobre isso, né, que eu penso nisso. Eu não digo que o Kobe é o segundo da lista, acho até que ele pode ser colocado em segundo ou não, tal, mas ele é sem dúvida, depois do Jordan, o jogador mais próximo do Jordan, né? Você pode até achar que o LeBron é melhor, mas o LeBron é diferente do Jordan. O Kobe é o mais próximo, né? Você vendo tudo que ele produziu. E aí, então o Matheus está dizendo que é Jordan, Kobe e Devin Booker. Fiquem com essa, certo? O Booker também é bem novo, ele era o jogador mais novo da classe. Chegou na NBA tinha acabado de fazer 19 anos. Ele é mais novo que o rookie do Suns esse ano, o Cam Johnson. Então acho que vai dar uma carreira bem longa aí pro Booker. Parecida com a do Kobe, que chegou na NBA com 17 anos também, então. E é legal que também, ouvindo o podcast deles, acho que no último que o Coach Galego participou, o Nepopop resumiu a participação dizendo: o Coach Galego disse que o Devin Booker é o Jordan com chute de 3. Fica essa então, hein? Beleza? Forte. Ainda acho que o Jordan até um chutador. Não dá pra falar que o Booker é melhor. Não tinha esse chute, né? Não tinha esse chute na época. Vimos jogos aí que ele meteu 6 no primeiro tempo, né? Ele metia aquele tinha que chutar, ele metia. Só não se chutava tanto, mas que ele tinha que chutar, ele metia. Vamos então agora pra escolha de número 3, que já levou uma cornetada do Matheus aí, há um tempinho atrás aí, que é a escolha do Philadelphia 76ers, que tava montando um time, acho que partiu daí, né, a montagem de um time jovem que eles esperavam, né, com algumas escolhas altas que eles tiveram, né? Em 2013 começou com o Joel Embiid, e daí foi 2014, acho que foi talvez não lembro quem foi em 2014, a gente vai ver no próximo episódio, mas em 2015 eles foram de Jahlil Okafor,
mesma posição do Embiid. E seria meio estranho os dois jogando junto, até que eles nunca jogaram junto. O Okafor jogou o primeiro ano e o Embiid estava machucado. E daí no segundo ano, quando o Embiid jogou, o Okafor perdeu bastante minutos. E a minha nova escolha aí seria o Kristaps Porzingis, que também é pivô, mas ele consegue jogar mais aberto. Então imagina um garrafão que tem Porzingis e Embiid, daí com o Ben Simmons armando. O time seria provavelmente o mais alto da NBA, não ia ter como. E é E legal que se você ao falar isso que você tá falando, né, que se ela devia ser a escolha número 3, lembrar que no dia o Porzingis foi a escolha número 4 e foi vaiado, a turma não entendia muito na época, né? Então você tá elogiando a escolha do Knicks. Então foi uma steal do Knicks na quarta posição, certo? steal, mas steal pro Dallas Mavericks também, né? Porque o Knicks resolveu o único acerto não tô dizendo dele. que o acerto futuro manteve, mas na noite foi um acerto, foi uma steal. Foi um acerto que, pelo jeito, nem o dono acho que forçou o Phil Jackson a escolher ele. O Phil Jackson não queria escolher o Porzingis. Então o dono sabe mais de basquete do que o Phil Jackson. E hoje tem até torcedor meio forte, mas comemorando que o dono tinha pegado o corona e tá bem. Ele não tá muito bem quisto lá, né? Meio tá. forte não, é forte, mas a gente, quando vem do torcedor, a gente entende que é só uma explosão de paixão. Não deve ser um sentimento vindo do coração, mas todo jogo do Knicks isso. eles têm cartaz lá pedindo pro dono vender o time. Tá bem ruim a relação do dono com os torcedores. Mas aí o Porzingis com o Embiid, os dois muito bom em proteger o aro. E os dois conseguem chutar de 3 também. O Porzingis é bem melhor do que o Embiid chutando de 3, mas os dois têm um bom aproveitamento. E o Ben Simmons armando o time, ainda que o Ben Simmons não tava no Sixers, mas ninguém sabe, né? E também o Porzingis, com todos os problemas de lesão que ele já teve, acho que o Sixers, mesmo que tenha dado um problema com o Fultz, conseguiu lidar melhor com as lesões, como o Embiid, que foi 2 anos fora antes cuidou de bem jogar. dele, agora ele tá forte. O Ben Simmons ficou o primeiro ano sem jogar. Acho que eles podiam talvez até feito a mesma coisa com o Kristaps e deixar os dois prontos para jogarem juntos 100% saudável. Certo, então tá aí, a escolha número 3 a nova escolha seria Porzingis, e aí com isso o New York Knicks perde a sua steal, perde a chance de ter Porzingis no time, apesar que não muda muito porque eles mandaram ele embora depois. Qual seria então a escolha do New York Knicks na quarta posição? A nova escolha acho que não tem muita dúvida que seria o D'Angelo Russell, é o quarto All-Star aí dessa classe. E ele foi All-Star jogando na cidade de Brooklyn, que é do lado de Nova York. Ele não deu muito certo em Los Angeles, um pouco na mídia, um pouco da pressão. O primeiro ano dele foi bem louco, porque o Kobe tava fazendo o tour de despedida, então ele tinha que passar a bola pro Kobe. Daí no segundo ano, mudança de técnico, tudo. Não deu muito certo, daí ele foi trocado. A franquia não ajudou, né? Foi trocado pro Brooklyn e em Brooklyn ele mostrou que é um ótimo jogador. Hoje tá jogando aí no Timberwolves junto com o Karl Anthony Towns. Então o Timberwolves tem 2 do top 4 aí dessa classe. E se for ver pelo draft original, são os 2 primeiros da classe, estão jogando juntos no Minnesota Timberwolves. Rumores que os dois estão tentando recrutar o Devin Booker também para jogar junto. Eles são muito amigos, os 3. O Booker e o Karl Anthony estão jogando em Kentucky juntos. E daí o Knicks escolhendo o D'Angelo Russell, eu acho que deixaria certo a posição de armador pelo futuro, por um bom futuro aí, pelo menos 10 anos. E ele tinha o Carmelo ainda jogava bem, não era uma deficiência pro time na defesa. E acho que seria uma boa dupla aí para começar a carreira do D'Angelo Russell e talvez desenvolver ele melhor que o Lakers fez. Tá, então seria um futuro diferente. Talvez o New York tivesse em melhor momento agora, mas não foi a escolha e aí tá pagando por isso. Orlando Magic, quinta escolha.
A escolha do Orlando foi Mário Ezonja. Você não concorda? O Ezon já veio com muito hype pro draft, só que ele jogava na Croácia, não tinha muita gente que assistia ele jogar. E não deu nada certo em Orlando. Muitos falam que é porque o Magic não tinha nenhum líder pra guiar o Ezonja no começo da carreira. O Vucevic era bem novo, tinha o Oladipo também bem novo. Então não tinha um cara pra ele aprender jogando junto. E ele era bem cru, então acho que não deu certo essa escolha, né? Dá pra ver hoje o Ezon já jogou pelo Knicks, o Knicks mandou ele embora. Então tá meio difícil aí pra ele. E a nova escolha seria o Miles Turner, pivô de Texas, que pra mim é o jogador do estilo que o Magic gosta. Deu pra ver eles escolhendo o Jonathan Isaac, o Mo Bamba. O Miles é do mesmo estilo, só que ele é muito melhor que o Mo Bamba, tipo, bastante no ataque e na defesa. Na defesa ele é melhor que os dois. Já liderou a liga em tocos no ano passado. E acho que no Magic, com o Oladipo mais novo e o Vucevic mais novo, acho que ele teria mais chances de ter mais arremessos no ataque e talvez desenvolver mais rápido essa parte do jogo dele. Que ele chegou no Pacers, o Pacers indo para playoffs com o Paul George, ele quase não tinha bola na mão no ataque. Daí mudou, veio o Oladipo tentando ser All-Star, já deu uma reduzida nos arremessos do Miles. Daí esse ano, sem o Oladipo, o Sabonis veio e pegou a bola para ele, o Brogdon também, e o Miles sempre vai ficando aí quarta, quinta opção do time. Acho que sendo a segunda ou terceira opção do Magic, até no ano de rookie, acho que isso ajudaria bastante ele a se desenvolver um jogador melhor no ataque. E ficaria um bom futuro pro Magic, né? Na época seria o Oladipo, Vucevic e ele, e jogadores de um futuro promissor, e ele que é um pivô com chute, que é essa nova modalidade. Né, ele e o né? Vucevic conseguem espaçar a quadra, então acho que seria até uma dupla interessante. Até combinar meio uma combinação Miles e Sabonis esse ano, seria o Vucevic e o Miles. O Vucevic joga mais dentro no ataque, só que o Miles marca o pivô na defesa. Acho que daria pra fazer alguma coisa do tipo com os dois em Orlando. Certo, então vamos agora para a escolha de número 6, que foi a escolha do Sacramento Kings. A escolha original foi Willie Cauley-Stein, de Kentucky. E aí, Matheus, acho que não deveria ser essa não. Essa escolha pra mim não fez muito sentido em 2015, quando o Kings tinha o DeMarcus Cousins no auge da carreira. Escolheram outro pivô que não conseguia jogar junto com o Cousins. O Cauley-Stein não consegue jogar aberto. O Cousins até começou a jogar melhor, chutou a melhor aí de 3, mas o Cauley-Stein é tipo um DeAndre Jordan, só toco e enterrada. Então acho que pro Kings seria melhor escolher alguém que joga nas posições de ala, e a escolha seria o Kelly Oubre. Entre os que restou, pra mim é o melhor, da posição 3 ou até 4. E ele é um grande defensor, acho que poderia até ajudar o Cousins a beliscar uma oitava vaga aí no Oeste ainda com os Kings. E já por os Kings matar a seca dos Kings, que ainda não foram para os playoffs e faz 15 anos que eles não vão para os playoffs. Então tá bastante tempo aí sem playoffs. Tá acho que espera. O Kelly Oubre poderia dar uma ajudada. E até usando a sleeve dele famosa, né, da Supreme, acho que daria uma atenção a mais pro time. Traria um hype. O time quase ninguém fala sobre o Kings. Acho que poderia dar uma ajudada aí. Então tá aí, fica aí o protesto do Matheus contra essa imprensa golpista que tira o Kings do noticiário, é isso? Ou só fala da parte de fofoca? O Kings também não quer entrar no noticiário, parece. Então, beleza. Então aí é um pouco de culpa de cada um. É culpa da Globo e culpa do Kings. Vamos então para a próxima escolha, que é a escolha de número 7 do Denver Nuggets. A escolha original foi Emmanuel Mudiay. Emmanuel Mudiay. Acertei agora? Certo. Então, beleza. E aí essa nova é boa, hein? Você falou que tinha só top 5. Esse é um dos que eu acho
pela idade, tem futuro ainda. Você deu uma desdenhada dele, hein? A nova escolha do Nuggets seria o Montrezl Harrell. Ele foi escolhido na segunda rodada pelo Rockets e ficou 2 anos aí sem jogar na NBA. Jogou mais na D-League e só alguns jogos pelo Rockets. Daí quando ele foi trocado pro Clippers, começou a ser usado bastante. Hoje, no seu 3º ano com a equipe, ele é o 7º homem do time. E esse ano tem média de 19 pontos por jogo, 4 rebotes e 4 assistências. Não. Ele tem médias de 19 pontos por jogo, 7 rebotes vindo do banco. Li aqui as estatísticas do Terry Rozier, errado aqui. Então o Montrezl, que jogou junto com o Terry Rozier em Louisville, seria uma escolha interessante pro Nuggets. Em 2015 foi o ano de rookie do Jokic, ele não jogou em 2014. Então acho que eles podem até jogar junto, porque o Harrell é bem baixo para jogar de pivô, ele tem 6'7" só. Ele é do tamanho do... Ele é mais baixo que o LeBron, mais baixo que o Paul George, ele joga de 5. Então acho que ele conseguiria jogar de 4. E mesmo ele não tendo um chute de 3, o Jokic tem, então acho que eles poderiam dar essa intercalada aí. E o Jokic é bem alto, acho que ajudaria bastante. E ajudaria também com o atleticismo, né? Porque é essa diferença, acho que entre os dois, né? O Harrell poderia ajudar bastante. Se o Jokic é batido na defesa, o cara vai pra bandeja, o Harrell pode ajudar e dar ajuda. esse estoque. A gente já viu ao vivo. O líder da NBA em charges, sofrer falta de ataque. Então acho que isso também é uma grande adição pro Nuggets, que é um time muito bom na defesa, e ele tendo esse skill. Ele tem conseguindo deixar o corpo dele lá para os caras só dar joelhada nele e sofrer a falta. Então acho que seria uma boa ajuda pro Nuggets e pro Jokic. Certo, então fica aí o sonho. Vamos para a escolha número 8, a escolha do Detroit Pistons, que originalmente escolheu Stanley Johnson, de Arizona. E aí o Matheus agora começa a ter a parte que eu gosto, que é buscar uns caras perdidos aí no draft. E aí o Matheus mudou a escolha. A nova escolha seria o Justice Winslow, que foi escolhido pelo Heat na 10ª posição. Mas o Johnson não deu nada certo na NBA. Ele era visto como um projeto, um cara muito atlético, só que muito cru. E não deu nada certo, principalmente no Pistons, que é uma franquia meio maluca. E acho que o Justin Winslow, ele tem até um porte físico parecido com o Stanley Johnson, só que ele é muito mais habilidoso. Essa temporada, quando o Dragic estava machucado, ele jogava de armador quando não ia pro banco. Ele vinha do banco e jogava de armador, e ele tem 6'8", maior até que o Harrell, e jogava de armador. Então acho que seria uma grande melhora pro Pistons do que o Stanley Johnson, que não deu nada certo na NBA. E o Justice Winslow foi até segundo time ao rookie e só veio melhorando de lá pra cá. Esse ano ele foi trocado pelo Iguodala e tá no Grizzlies. Tava machucado, então ele não conseguiu estrear pela franquia. Mas o futuro do Grizzlies com o Winslow, Jaren Jackson Jr. parece ser bem interessante. E acho que o Pistons poderia ter um pouco dessa habilidade aí do Winslow. Desse futuro. Vamos então para a escolha número 9, que foi a escolha do Charlotte Hornets, que originalmente escolheu Frank Kaminsky, de Wisconsin. E aí o Matheus buscou um cara lá atrás, subindo 31 posições. Quem é? Nova escolha aí do Hornets seria o Josh Richardson, um dos melhores defensores da classe, junto com o Kelly Oubre. Esse ano ele tá mostrando isso jogando pelo Philadelphia 76ers. Um grande time aí dos Sixers com Simmons, Richardson, Tobias, Horford e Embiid. 5 jogadores muito bons na defesa. E o Richardson, até em Miami, onde ele foi draftado, já mostrava um grande potencial nesse lado da quadra. E só precisava melhorar um pouco no ataque. E acho que no Hornets e naquela época com o Kemba, acho que o Kemba poderia até ajudar ele nessa parte. O Kemba dá pra ver na diferença que ele fez no Celtics.
ele dá um pouco mais a bola para os jovens jogarem, e então acho que isso poderia até ajudar o Josh Richardson a jogar junto com o Kemba, e também ajudar o Kemba a dar um pouco mais de habilidade pro time e mais chances do Hornets ir para os playoffs, porque o Kaminsky não ajudou muito o time, e o Kemba só foi uma vez para os playoffs com o Hornets. Acho que isso poderia ser diferente com o Josh Richardson lá. Eu acho que qualquer um jogador novo que jogue com o Kemba seria um bom começo, porque o Kemba tem essa questão mesmo de não parecer nada egoísta, né? Um cara que quer ver, pra ele importa muito mais o time jogando do que o resultado dele. Até paga por isso às vezes, né? Não tem o valor merecido, mas é um dos grandes da NBA, né? Vamos então para a escolha de número 10 agora, a escolha do Miami Heat, que escolheu originalmente Justice Winslow, de Duke. E aí agora o Matheus trouxe mais uma aí, subindo 6 posições. Com o Weasley já sendo escolhido pelo Detroit Pistons, o Miami iria de Terry Rozier, armador, e acho que conseguiria jogar junto com o Goran Dragic. O Dragic é um pouco mais alto para essa posição, então acho que daria para jogar os dois juntos. E o Rozier no Celtics, no primeiro ano ele jogou mais na D-League, daí no segundo ano, quando o Kyrie Irving se machucou, Quando precisou dele, né? ele liderou o time nos playoffs, e acho que foi por aquele ano que ele ganhou o contrato que ele recebeu aí nessa off-season com o Charlotte Hornets, até numa signing trade envolvendo o Kemba Walker. E o Terry Rozier esse ano tá, mesmo o Hornets sendo um pouco abaixo do nível esperado para a NBA, o Rozier tá jogando muito bem, 18 pontos por jogo, 4 rebotes e 4 assistências. Um passo muito acima do que ele já vinha apresentado. E acho que no Heat, com o Spoelstra como técnico, acho que ele poderia até se desenvolver um pouco mais rápido do que aconteceu no Celtics, no Celtics, o Celtics disputava mais jogos de playoffs com o Isaiah Thomas também como titular da equipe. Acho que ele não tendo muito espaço lá, demorou um pouco para ele se achar, mas o Heat em 2015 não foi para os playoffs, então acho que ele teria mais tempo de jogo e podendo se desenvolver mais rápido. Certo, vamos então agora para a escolha número 11. O Matheus deve ter guardado alguém bom para essa escolha, né? Alguém que já devia ter subido mais, ele guardou, só para ver se ele consegue mudar aí o futuro do Indiana Pacers, que originalmente escolheu Miles Turner, que obviamente o Matheus já deu uma babada e jogou ele lá para cima. E agora quem é que você traria pro lugar do Miles Turner? O Pacers, que provavelmente vai estar aí. É a primeira vez que aparece aí na loteria e provavelmente vai demorar mais alguns drafts para aparecer. Se eu não me engano, a última escolha de loteria foi antes de 2005, foi a última escolha de loteria do Pacers, até chegar na do Miles, que só aconteceu por causa da lesão do Paul George, então o time não teve a sua estrela para alcançar playoffs e se contentou com a 11ª escolha, e teve até uma steal comparado aos jogadores que foram escolhidos antes com o Miles Turner. E daí, sem ele disponível, a nova escolha seria o Norman Powell, que foi escolhido pelo Raptors e vem jogando muito bem, principalmente nesse ano. Ele até contribuiu um pouco vindo do banco no ano passado, e foi campeão com o Raptors, mas esse ano ele vem do banco alguns jogos, alguns ele é titular, depende da saúde do OG Anunoby. E o Powell tá jogando muito bem essa temporada, 16 pontos por jogo, e a maioria deles vindo do banco, então acho que isso mostra um pouco do jogador que ele é muito bom também na defesa, tem 1.3 roubos de bola nessa temporada, um número bem, um pouco acima do nível, né? Acho que o líder tem 2 steals por jogo, que é o Ben Simmons, e o Powell é um grande defensor e poderia ajudar também. O Paul George poderia ser um cara vindo do banco, e o banco do Pacers nessa época era um pouco sofrível, né? Não tinha quase ninguém para vir do banco dos wings, de ala e armadores. Então acho que seria uma ajuda para o banco do Pacers
nos playoffs aí de 2015 e 2016. E aí você tá mostrando aí que o Norman Powell foi escolha original do Raptors, é isso, né? É. E, mais uma vez, assim, mostra um pouquinho do que é o Raptors nessa análise de jogador, né? Uhum. Mais uma escolha lá, 35 escolhas, 35 posições ele subiu. Daqui 2 posições tem mais uma do Raptors que você tá apontando pra cima, né? Então, assim, mostra um pouquinho o trabalho do Raptors. A gente já falou na outra... A outra foi grande. Foi 2 jogadores Siakam também, né? e Fred VanVleet. Yeah, VanVleet então, foi não draftado. Em 4 anos, aí o que eles não buscaram no draft, né? O quanto é importante esse trabalho, né? Pro futuro das franquias. E o Powell em 2015 até deu uma acabada com o Pacers nos playoffs. Eles se enfrentaram no primeiro round e o Raptors ganhou em 7 jogos. E o Powell foi uma grande peça aí do Raptors vindo do banco naqueles playoffs. Eu lembro, foi o primeiro ano aqui nos Estados Unidos. Eu tava assistindo jogos do Raptors e Pacers toda semana, né? Todo dia que passava e eu sempre via o Powell metendo bola de 3, eu não sabia quem ele era. E daí... Ele se apresentou pra você. E daí o Norman Agora você Powell sabe indo quem é? pro Pacers. Agora você sabe quem é. Agora sim, porque até esse ano ele continua detonando o Pacers. O Raptors já ganhou de 60 pontos do Pacers esse ano. Também teve uma virada de 22 pontos em cima do Pacers, então acho que eu conheço bem ele. Então você tá tentando mudar esse futuro possível, trazendo ele pro Indiana, assim, dar uma acalmada. É isso? Seria bom. Um golpe. Vamos então para a escolha número 12, que é a escolha do Utah Jazz, que originalmente escolheu Trey Lyles, de Kentucky. E aí seria uma escolha nova, um jogador, para mim, mais folclórico. A nova escolha seria o Larry Nance Jr., filho do Larry Nance Sr., que foi, talvez, depois do LeBron, claro, antes do LeBron chegar, ele era considerado o melhor jogador da história do Cavaliers. Então aí, o filho dele, que foi draftado pelo Lakers, estaria indo pro Utah Jazz. O Nance não é nada demais, assim, ele é bem sólido, mas ele nunca vai chegar ao nível de ser, tipo, terceira opção numa equipe. Mas ele já contribuiu pro Cavs em playoffs e chegou até a final com o Cavaliers, então ele mostra que tem um pouco de valor aí na NBA. E pro Utah Jazz, acho que seria um upgrade em cima do Trey Lyles ter o Larry Nance Jr. Os dois são da mesma posição, só que o Nance chegou bem mais até que pronto do que o Trey Lyles e muito mais atlético. Dá pra ver nas enterradas dele e também nos tocos que ele dá. Ele seria uma boa adição aí pra defesa do Utah Jazz. Certo. O Larry Nance Sr. tava naquele Cavaliers que deu muito trabalho pro Jordan. A camisa 22 lá. Quem tá assistindo e acompanhando The Last Dance, tem um momento em que o Jordan, acho que logo na chegada do Jordan, né, no primeiro, segundo ano, Não, ele tem em 90, 91. Não, foi em 1990 quando eles ganharam, foi 6 anos do sexto ano do Jordan. O Bulls ganhou do Cavaliers, depois perdeu pro Pistons nas finais de conferência. Agora eu não lembro se o do Cavaliers foi o segundo ano que perdeu pro Pistons ou se foi o primeiro ano que ganhou do Pistons. Foi nesse... ou 90 ou 91. Sim, mas tá aí. Ele jogava lá e antes da história com o LeBron era o grande jogador. Ele e o Mark Price foi uma grande dupla do Cavaliers, né, nos anos 80 e 90. Vamos então agora para escolha de número 13, que é uma escolha que já foi aqui glorificada pelo Matheus, que foi a do Phoenix Suns, que escolheu o Michael Jordan com chute de 3, que é o Devin Booker, de Kentucky. E aí, como ele subiu lá para a segunda escolha do draft, quem você traria pro Phoenix Suns, que perdeu muito nessa sua brincadeira aí? Acho que um dos maiores acertos da história do Suns em draft. E infelizmente ele já teria saído na segunda escolha, então o Suns teria que ir de Delon Wright. Mais uma do Raptors, né? Era ele que eu tava falando. Ele não jogou muito pela
pelo Toronto Raptors, jogou bem mais na D-League, mas daí ele foi trocado ano passado pelo Marc Gasol. Ele foi para o Grizzlies e no Grizzlies ele jogou muito bem. 12 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências, armador, pegando rebote e também achando o seu espaço no ataque. E daí nesse ano ele ganhou até um contrato meio grande, até pro nível que ele já tinha apresentado. Assinou com o Mavericks e é o reserva do Luka Doncic esse ano. Às vezes ele até joga junto. Que é uma boa posição, né? Reserva de Luka Doncic. Às vezes ele joga junto com o Doncic, que o Doncic é mais alto, então ele consegue marcar outros jogadores na defesa, e o Wright marca o armador. Ele também é um bom defensor, e daí ele ainda precisa melhorar o ataque, só que o Suns não tem um armador aí, desde que o Steve Nash foi embora, o Suns não tem um armador assim que dá pra contar. Acho que o Wright seria uma sólida opção pro Suns. Claro que o Booker foi maravilha, né, pro Suns, só que o Wright, com os que sobrou, é um armador bem sólido aí pra franquia do Suns. Beleza, fica aí, chora aí, Suns. Aí na próxima escolha, a 14ª, foi a escolha do Oklahoma City Thunder, que originalmente escolheu Cameron Payne, de Murray State. Vamos lá, vamos corrigindo a nossa... o mesmo college do Ja Morant. É verdade, que é um college que não é muito top, né? Assim, não tá entre os badalados. Tem alguns jogadores que já vieram pra NBA. Então tá aí, Murray State. E aí a nova escolha, quem seria? A nova escolha seria o Christian Wood, que não foi draftado, mas é um jogador que demorou até para chegar a jogar na NBA. Ele assinou com o Sixers, jogou a Summer League, daí ele passou alguns anos no Bucks, jogou na D-League, foi um dos melhores jogadores da D-League. Daí ano passado ele foi trocado do Bucks para o New Orleans Pelicans. Ele jogou muito bem nos jogos que ele teve com o Pelicans, teve média de 18, 19 pontos por jogo. E daí esse ano ele assinou um contrato com o Detroit Pistons. E agora que o Drummond foi trocado e o Griffin estava machucado, ele começou a ser titular e vem tendo bons jogos. 13 pontos por jogo, 6 rebotes, mas ele também consegue chutar muito bem de 3. E ele é bem alto, 6'10", 6'11", e acho que seria um jogador muito bom para jogar junto com o Westbrook. Ele consegue pegar rebote também e ajudaria um pouco o Westbrook, podendo ficar no corner. O Thunder usou o Sabonis para ficar no corner esperando para chutar a bola de 3. O Sabonis não é um grande chutador de 3. Acho que o Christian Wood seria um upgrade aí nessa questão de bola de 3, que o Westbrook entrava, infiltrava, e para achar as assistências dele nos triplo-duplos. Atrair alguns defensores, né, para parar a máquina. Para os pivôs que estavam nas linhas de 3, e acho que o Wood seria um bom pivô para estar nessa posição. Bem, como o Matheus já havia reclamado para mim sobre a dificuldade desse draft, tô vendo aqui que não tem anotação fora da loteria. Não tem nada de bom para trazer? Acho que um dos maiores nomes que sobrou foi o TJ McConnell, que não foi draftado, mas esse ano tá no Pacers, e ele até ganhou alguns jogos no Pacers, e passou os 4 anos anteriores passou no Philadelphia 76ers, e teve até game winner jogando no Sixers. O Embiid chama ele de um dos melhores companheiros de time que ele já teve. É um cara que tem uma liderança vocal em quadra. O coach do Pacers fala que ele é como se fosse o coach dentro de quadra quando ele entra. Então acho que é um jogador interessante para pelo menos ser draftado no primeiro round. Ele não foi draftado em 2015. Acho que ele poderia ganhar uma escolha aí. Fica então o registro no Matheus. Então tá. Acabando então hoje o nosso episódio. A gente volta semana que vem com o draft de 2014. Melhor que esse? Tem o Jokic, mas de resto... Não, guarda aí. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Certo? Certo. Então tá bom. Então, beleza. Aqui, como um registro da história, a quarentena sexta-feira deve começar a dar uma aliviada. Eles chamam de
segundo estágio, né? Que vai abrir mais algumas possibilidades de comércio, ainda com delivery e curbside pickup, que é a turma, você pode até lá pegar suas coisas, como roupa, flor, brinquedo, porque nesse final de semana agora que está chegando domingo é Dia das Mães, e pela primeira vez aqui na Califórnia eles estavam considerando o maior Dia das Mães da história, porque pelo que eu entendi o Dia das Mães no México é um dia fixo, e o Dia das Mães aqui é o segundo domingo do mês, e pela primeira vez, eu sei que pela primeira vez em muito tempo, esses 2 dias seriam o mesmo dia. Então o domingo seria o Dia das Mães para todo mundo. E como a Califórnia é meio México, meio Estados Unidos, seria um grande Dia das Mães. Então acho que eles estão tentando reabrir o comércio para poder estimular e tentar trazer a economia de volta. Então a gente tá calor, a turma tá querendo ir pra praia. Hoje à noite eu dei uma dirigida pela praia vindo do trabalho, já tava bem cheio. Ontem foi, né, 5 de maio, que é um dia especial eles consideram um dia mexicano, mas é mentira, porque no México ninguém comemora isso. É como se fosse um dia mexicano fora do México. E aí é um dia de tomar cerveja e comer taco e tal. E ontem ali eu trabalho perto da praia, tava bem cheio, então as pessoas estão meio com necessidade de ir pra rua. E esse calor piora tudo. Então só para deixar registrado que aparentemente a quarentena tá dando uma afrouxada. Vamos ver só se não vai ter que voltar. Mas por enquanto a gente mantém a gravação do podcast. E mesmo que ela volte, essa série a gente termina, né? Qual você considera o fim dela? Não sei. Dá pra ir até 2000? Você garante até 2000 ou não? Não sei. Talvez a gente tenha que pular 2000 aí, não sei. Triste. 2000 foi triste. Certo? Talvez então... eu tenha que encurtar um pouco as escolhas. Que acho que não teve 14 jogadores que foram mais significantes aí pra NBA. Só em 2000, no resto tem. No resto tem, dá pra achar algumas. Se precisar, a gente dá uma diminuída, mas dá pra continuar até, talvez, fazer alguns especiais depois de 2000, algumas classes especiais, como buscar 84, 96, isso aí, 98. Vamos fazer isso então. Vamos deixar essa série bem recheada. Certo? Obrigado por acompanhar a gente até aqui. O pedido é importante pra gente, siga a gente nas redes sociais, certo? O @LigaNortePod. E a gente tá aí no nosso site, liganortepod.com, o nosso e-mail, liganortepod@gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, certo? Então a gente se vê na semana que vem. Não vou mais falar fique em casa, siga as regras do seu local, mas não escute quem não escuta a ciência, certo? Baseado sempre, como diz o governador aqui da Califórnia, a gente tá melhorando, a curva tá achatando, a gente vai voltar baseado em ciência. Ele sempre termina assim a frase dele. Que pena que nem todos os governantes são assim. Então segue aí quem sabe o que tá falando, certo? Até semana que vem. Falou. Tchau.